Nos próximos capítulos de Garota do Momento, o relacionamento entre Celeste e Edu passará por uma grande reviravolta, marcada por sua primeira noite de amor e uma descoberta inesperada que promete agitar a trama. O que deveria ser um momento romântico e inesquecível entre os dois jovens acaba se transformando em uma confusão quando Anita, mãe de Edu, os flagra juntos no quarto. Tudo começa com um encontro emocionante entre Celeste e Edu, em que a conexão entre os dois atinge um novo patamar. Decididos a passar a noite juntos, eles se entregam ao sentimento que cultivaram por tanto tempo. No entanto, o momento íntimo é interrompido de maneira abrupta quando Anita entra no quarto de surpresa. O choque da mãe de Edu é imediato, e sua reação é de profunda indignação, criando uma atmosfera tensa. Celeste, totalmente constrangida com a situação, não consegue conter as lágrimas e rapidamente suplica para que Anita não revele o ocorrido à sua mãe, Lígia. O medo de que a notícia chegue até Lígia deixa Celeste visivelmente abalada. Enquanto isso, Edu tenta se justificar e explicar o que aconteceu, mas Anita não se deixa convencer com facilidade. Ela dá uma bronca no filho, expressando todo o seu descontentamento com a situação e deixando claro que não aprova o comportamento de ambos. Apesar do sermão, Edu mostra que não pretende abrir mão de seu relacionamento com Celeste. Determinado a enfrentar qualquer obstáculo, ele decide ter uma conversa franca com Anita. Durante o diálogo, Edu deixa claro que seus sentimentos por Celeste são sinceros e que ele está disposto a assumir um compromisso sério. Ele até menciona a possibilidade de casamento, mostrando que enxerga um futuro ao lado da jovem e que está pronto para enfrentar as possíveis consequências. Enquanto isso, Celeste encontra-se em um dilema emocional. De um lado, seu amor por Edu é forte e verdadeiro, mas do outro, o medo da reação de sua mãe é quase paralisante. Lígia é conhecida por seu temperamento forte e por ser extremamente protetora com a filha, o que aumenta a preocupação de Celeste em relação ao que poderia acontecer se o segredo viesse à tona. A jovem se vê dividida entre seguir seu coração e manter seu relacionamento com Edu, ou ceder ao medo e terminar tudo antes que a situação se torne incontrolável. O clima de tensão se intensifica à medida que os dias passam e o segredo parece cada vez mais difícil de ser mantido. Anita, por sua vez, também enfrenta um conflito interno. Embora esteja desapontada com a atitude do filho, ela percebe a sinceridade dos sentimentos de Edu e começa a ponderar sobre suas ações. Será que ela contará tudo para Lígia? Ou decidirá guardar o segredo para evitar mais problemas? Enquanto isso, outros personagens da trama também começam a perceber a mudança no comportamento de Celeste e Edu. Os dois passam a agir de maneira mais cautelosa, mas os olhares trocados e a tensão no ar não passam despercebidos. Boatos começam a circular, e o casal se vê em uma posição delicada, tentando proteger seu relacionamento de olhares curiosos e julgamentos alheios. No centro desse turbilhão de emoções, Celeste e Edu precisarão tomar uma decisão importante: enfrentar juntos os desafios impostos por suas famílias e pela sociedade, ou desistir do amor que os une. A escolha que fizerem poderá mudar o rumo de suas vidas e determinar o futuro de seu relacionamento. Com essa reviravolta, Garota do Momento promete momentos emocionantes e intensos, repletos de drama, paixão e decisões difíceis. O público ficará na expectativa para saber se Celeste e Edu conseguirão superar os obstáculos ou se cederão às pressões externas. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa: a relação entre os dois nunca mais será a mesma após esse incidente. A evolução do relacionamento de Celeste e Edu, marcada por amor, conflito e superação, trará novos desdobramentos à trama,
evidenciando os dilemas enfrentados por jovens apaixonados que precisam lidar com as expectativas e cobranças das pessoas ao seu redor. Com o segredo prestes a ser revelado, o futuro de Celeste e Edu está por um fio, e as próximas cenas prometem prender a atenção dos telespectadores até o último minuto. A novela das 6, Garota do Momento, promete momentos de alta tensão e reviravoltas emocionantes no núcleo da família de Raimundo. O empresário terá um ataque de fúria ao flagrar sua filha Celeste nos braços de Edu, seu grande desafeto, e tomará uma série de decisões drásticas que afetarão profundamente a vida de todos ao seu redor. A demissão de Vera, a governanta da casa, será o estopim para uma crise familiar intensa, que culminará em arrependimentos e reflexões profundas sobre amor, lealdade e compreensão. Os eventos que levarão ao conflito central da trama começarão no capítulo desta segunda-feira, quando Raimundo, que estará em um show de Lígia, flagrará Celeste e Edu abraçados em um momento de ternura. O empresário, conhecido por seu temperamento forte e sua resistência a mudanças, explodirá de raiva ao ver os dois juntos. Para ele, Edu é um rapaz sem futuro e inadequado para sua filha, e essa visão preconceituosa o cegará para o amor sincero que o jovem nutre por Celeste. Furioso, Raimundo armará um escândalo em plena plateia, chamando a atenção de todos ao redor. Ele exigirá, em tom autoritário, que Celeste se afaste de Edu imediatamente, mas a jovem, que já vinha se rebelando contra as imposições do pai, se recusará a obedecê-lo. A tensão aumentará ainda mais quando Raimundo tentar arrancar Celeste à força do local, determinado a separá-la de Edu a qualquer custo. Desesperada e sem outra opção, Celeste correrá para a Kombi de Vera, que estava estacionada nas proximidades. A governanta, que sempre foi uma figura materna para os filhos de Raimundo, abrigará a jovem e tentará mediar a situação. Ela sugerirá que Celeste busque um acordo pacífico com o pai, mas a moça, magoada e cansada das constantes restrições impostas, afirmará que não há mais diálogo possível com Raimundo. Quando Raimundo finalmente localizar sua filha, ele perceberá que Vera tinha conhecimento do romance entre Celeste e Edu e ficará indignado. Sentindo-se traído, ele decidirá colocar um fim na relação de trabalho que mantinha com a governanta há anos. Mesmo após Vera confessar que apenas queria proteger Celeste e evitar conflitos, Raimundo, em um ataque de impulsividade, a demitirá sumariamente. A demissão de Vera provocará uma grande revolta dentro da casa de Raimundo. Os filhos do empresário, Beto e Ronaldo, ficarão consternados com a decisão. Para eles, Vera não era apenas uma empregada, mas praticamente um membro da família. Foi ela quem os criou e cuidou deles desde a infância, suprindo muitas vezes a ausência emocional do pai. A mágoa será profunda e os dois irmãos não hesitarão em manifestar seu descontentamento. Celeste, por sua vez, adotará uma postura ainda mais extrema para demonstrar sua indignação. Em um ato de protesto e desespero, ela anunciará que entrará em greve de fome até que o pai reconsidere suas ações e permita que ela viva seu amor com Edu em paz. Mesmo isolada e frágil, Celeste encontrará uma maneira de se comunicar com o namorado. Por meio de cartas secretas, os dois continuarão a trocar palavras de carinho e esperança. Edu, por sua vez, estará profundamente preocupado com o estado de saúde de Celeste e buscará apoio em amigos e familiares para tentar reverter a situação. Ele compreenderá que enfrentar Raimundo diretamente só agravará o problema e, por isso, adotará uma postura mais paciente e estratégica, aguardando o momento certo para intervir. Enquanto os filhos e Vera enfrentam dias difíceis, Raimundo também não estará imune ao peso de suas ações. Com o passar do tempo, a casa, antes cheia de vida e risos, se tornará um lugar frio e solitário. O silêncio será opressivo, e Raimundo começará a refletir sobre a dor que causou a todos que ama. Sua relação com Beto e Ronaldo também estará comprometida, e os filhos mal falarão com ele, aumentando ainda mais seu sentimento de isolamento. A solidão e a culpa farão Raimundo reavaliar seus princípios e suas atitudes controladoras. Ele começará a perceber que sua oposição ao relacionamento de Celeste e Edu
não era motivada por preocupações reais, mas por seu próprio orgulho e preconceito. Ele também perceberá o quanto Vera foi importante em sua vida e no desenvolvimento dos filhos, e o arrependimento pela demissão começará a corroer sua alma. Conforme os dias se passam, Raimundo tomará coragem para tentar corrigir seus erros. Ele chamará Vera para uma conversa franca e pedirá desculpas por suas atitudes impensadas. Com lágrimas nos olhos, Raimundo confessará que não sabia lidar com suas emoções e que foi dominado. Garota do momento, Onofre aceita patrocinar a novela, trazendo um novo fôlego para a produção, que estava à beira da falência. No entanto, Raimundo, preocupado com a influência de Edu sobre Celeste, exige que ela se afaste dele. A pressão sobre Celeste aumenta, e Vera, sempre astuta, sugere que ela tente um acordo com Raimundo, acreditando que isso poderia acalmar os ânimos e garantir sua liberdade. Enquanto isso, Érico e Anita confortam Edu, que se sente perdido e desamparado com a situação. A amizade deles se fortalece, criando um laço que pode ser crucial para o desenrolar dos eventos. Juliano, por sua vez, revela a Clarice que passará a casa de Petrópolis para seu nome, uma decisão que a deixa apreensiva. A tensão aumenta quando Raimundo decide demitir Vera, alegando que suas interferências são prejudiciais à imagem da novela. Clarice, sentindo-se deslocada, decide voltar para a mansão, onde espera encontrar um pouco de paz em meio ao caos. No entanto, a situação se complica ainda mais quando Teresa confessa a Alfredo que está sofrendo por conta de Eugênia, revelando uma vulnerabilidade que poucos conhecem. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Topete, sempre ousado, decide pedir Eugênia em namoro, mas não sabe que a jovem está imersa em seus próprios dilemas emocionais. A trama se intensifica quando Bia sofre um afogamento, um evento que abala a todos e traz à tona a fragilidade da vida. As reações em cadeia que se seguem revelam o quão interligadas estão as vidas dos personagens. Com cada decisão tomada, cada segredo revelado, a novela ganha vida, refletindo as complexidades das relações humanas. O público, ansioso, se pergunta: até onde cada um está disposto a ir para proteger aqueles que ama? E qual será o preço a pagar por essas escolhas? Clarice receberá uma notícia que mudará a vida de Beatriz. A professora será informada de que Juliano, seu marido e o vilão por trás de muitos acontecimentos em sua vida, transferiu a casa de Petrópolis para o nome de Beatriz. A decisão aparentemente altruísta visa garantir que o orfanato de Carmen e as outras moradoras do casarão não precisem mais se preocupar em perder o local que consideram um lar. Beatriz, tocada pela notícia, se emocionará e agradecerá à mãe pela generosidade, sem imaginar que por trás dessa atitude de Juliano há uma trama sombria para manipular a todos. Juliano, que até agora parecia ser o vilão implacável, procurará Clarice para contar a decisão tomada. O empresário sempre teve um jogo de manipulação em andamento, especialmente em relação a Clarice, mas agora ele decide dar um passo ainda mais ousado. Juliano se aproveita da situação e finge que sua atitude de transferir a casa para o nome de Beatriz é uma ação nobre para garantir o futuro do orfanato. Mas, na verdade, ele está apenas criando uma rede de manipulação mais profunda que visa controlar ainda mais a vida de Clarice. Em uma conversa com Clarice, Juliano revela que, a pedido dela, ele havia considerado transferir a casa para o nome de Carmen ou Beatriz, mas acabou decidindo que a transferência fosse feita para Clarice. A verdadeira intenção por trás disso é manter o controle sobre a propriedade, pois ao transferir o imóvel para o nome dela, ele assegura que a esposa tome as decisões. Mas, na prática, ele estará por trás de tudo, manipulando as ações dela para alcançar seus próprios objetivos. Clarice, sem saber das intenções de Juliano, fica surpresa e tocada pela aparente bondade do marido. Ela acredita que, finalmente,
Ele está demonstrando um gesto de confiança e respeito, algo que ela tanto desejava. Juliano, que sempre se mostrou distante e calculista, agora parece querer reverter a imagem negativa que construiu ao longo dos anos. Ele finge que sua atitude é uma maneira de resolver a questão do orfanato e aliviar o sofrimento de todos que dependem do casarão. Com a decisão de Juliano, Clarice decide contar a boa notícia a Beatriz. Quando a professora compartilha com a filha a informação de que o imóvel foi transferido para ela, Beatriz, aliviada, reage com grande emoção. Ela sente um imenso alívio, já que a preocupação com o futuro do orfanato finalmente desaparece. Para ela, a atitude de Juliano parece ser um gesto altruísta e generoso, algo que ela jamais imaginaria vindo dele. Sem suspeitar da verdadeira motivação por trás da transferência, Beatriz se sente profundamente grata a Clarice. Isso é sério? A casa agora é minha? E Carmen, as crianças, elas poderão continuar morando lá? Pergunta Beatriz, a voz embargada pela emoção. Clarice sorri, sentindo uma paz temporária em meio a tanto caos. Ela assegura à filha que nada mudará no casarão e que Carmen continuará à frente do orfanato, cuidando de todas as crianças como sempre fez. Essa garantia dá a Beatriz uma sensação de segurança e ela agradece repetidamente à mãe. Eu não sei como agradecer, mãe. Isso é tudo o que eu precisava. Não sei o que teria feito sem isso. Porém, Clarice não tem ideia de que essa decisão de Juliano não é um gesto de bondade, mas uma jogada estratégica para manter o controle sobre ela e sobre tudo que envolve a Casa de Petrópolis. Juliano sabe que, ao transferir o imóvel para o nome de Clarice, ele se coloca em uma posição de poder ainda mais forte. Agora, ele pode manipular a situação com mais facilidade, fazendo com que Clarice pense que ele está realmente ao lado dela, quando, na verdade, ele está apenas cumprindo mais um de seus planos manipulativos. A boa notícia sobre a casa também desperta reflexões em Clarice. Ela, que havia passado por tantas dificuldades com Juliano, começa a perceber que ele pode ter mudado. Com o orfanato resolvido, ela sente que, talvez, seja o momento de reavaliar sua relação com ele. Embora Juliano tenha demonstrado uma fachada de mudança, ela não consegue ignorar a dúvida de que ele ainda seja o mesmo homem calculista de sempre. Antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro de seu casamento, Clarice decide procurar Teresa, sua amiga fiel, para buscar conselhos. Teresa, conhecendo bem os perigos de confiar em Juliano, sugere que Clarice não tome decisões precipitadas e que não se deixe levar pela fachada de gentileza que ele está tentando apresentar. Clarice, não se deixe enganar por esse gesto. Juliano está jogando um jogo muito mais complexo. Ele não mudou, ele apenas está tentando manipular a situação para que você acredite que ele está ao seu lado. Alerta Teresa. Clarice, tocada pelas palavras da amiga, começa a enxergar a situação sob outra ótica. Ela entende que Juliano talvez nunca tenha mudado de verdade e que sua generosidade não passa de uma jogada de manipulação para conquistá-la novamente e exercer controle sobre sua vida. A decisão de Juliano de transferir a casa pode ser uma estratégia para amarrar Clarice ainda mais em suas teias, fazendo com que ela se sinta obrigada a retribuir o gesto e, assim, abrir caminho para novos conflitos. Com essa nova perspectiva, Clarice decide que ainda não está pronta para reatar com Juliano. Ela sabe que há muito mais por trás dessa atitude do marido e que, antes de tomar qualquer decisão sobre o casamento, precisa entender melhor o que realmente está acontecendo. Clarice resolve tomar o tempo necessário para refletir sobre os próximos passos, sem cair na manipulação de Juliano. Mas, por enquanto, ela compartilha com Beatriz a boa notícia, aliviada por saber que o orfanato está a salvo, mesmo que não tenha plena consciência das consequências dessa decisão. E, enquanto Clarice continua sem saber da verdadeira motivação de Juliano, o vilão segue arquitetando seus próximos movimentos,
mais uma vez jogando com as emoções e a confiança de todos à sua volta. Ao final, Clarice se encontra em um cenário de dúvidas profundas, dividida entre a aparente generosidade de Juliano e a necessidade de compreender suas verdadeiras intenções. A boa notícia sobre a transferência da Casa de Petrópolis para o nome de Beatriz inicialmente traz alívio e tranquilidade para a professora, que sente que finalmente os problemas do orfanato estão resolvidos. Beatriz, emocionada e grata pela atitude de sua mãe, acredita que Juliano finalmente fez um gesto nobre, mostrando-se disposto a ajudar a todos. Porém, essa sensação de alívio logo se esvai quando Clarice começa a perceber que o gesto de Juliano pode não ser tão altruísta quanto parece. À medida que os dias passam, Clarice começa a refletir sobre os acontecimentos e uma sensação de desconforto começa a tomar conta dela. O fato de Juliano ter transferido o imóvel para o nome dela, e não diretamente para Beatriz ou Carmen, a faz questionar as reais motivações do marido. Ela começa a se dar conta de que, ao fazer essa transferência, Juliano não só se coloca em uma posição de controle sobre a propriedade, mas também sobre as decisões de Clarice, manipulando sutilmente a situação. Essa jogada estratégica tem como objetivo não apenas manter o poder sobre a casa, mas também reconquistar o controle sobre a vida de sua esposa, criando um vínculo que ela acredita estar rompido. Clarice se vê agora em uma encruzilhada emocional. Por um lado, ela se sente tocada pela aparente mudança de Juliano, que parece mais gentil e disposto a resolver problemas do passado. Por outro, ela não consegue ignorar o fato de que ele está tentando manipulá-la, utilizando a boa vontade dela para se beneficiar. No próximo capítulo da novela Garota do Momento, Beto garante a Beatriz que encontrará um novo patrocinador para a novela, mas a pressão aumenta à medida que os dias passam. Com o futuro da produção em jogo, ele se compromete a fazer o impossível para garantir que a história de amor e intrigas continue a encantar o público. Juliano se desespera quando Flora cai desacordada após um empurrão de Juliano, revelando a tensão que permeia o ambiente. A situação se agrava quando Teresa incentiva Clarice a tentar recuperar sua memória, sugerindo que isso pode ser a chave para desvendar segredos que cercam sua vida. Enquanto isso, Eugênia confronta Alfredo sobre sua paixão por Anita, exigindo que ele tome uma decisão. A tensão entre os dois é palpável, e Alfredo se vê dividido entre o amor e a lealdade. Flora Isabel, em um momento de desespero, pede que Basílio a leve ao hospital, revelando que sua saúde está em declínio. Basílio, preocupado, nota quando Flora chama Zélia de Branca, um nome que traz à tona segredos enterrados. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Zélia, percebendo que sua influência sobre Flora está perdendo força, exige que ela deixe a cidade, ameaçando expor seus segredos mais sombrios. Em uma conversa íntima, Anita discute com Guto sobre Érico, revelando suas inseguranças e o desejo de encontrar seu lugar no mundo. Basílio decide investigar a vida de Zélia, determinado a descobrir o que realmente está por trás de sua hostilidade. Enquanto isso, Beto convida Onofre para assistir a um ensaio de Beatriz no Gente Fina, onde a tensão criativa entre os dois artistas se transforma em uma química irresistível. Zélia sugere que Juliano passe a casa do orfanato para o nome de Clarice, uma manobra que pode mudar o curso de suas vidas. A boate fica lotada para o show de Lígia, onde os espectadores aguardam ansiosamente por um espetáculo inesquecível. Edu, em um gesto de amor, dá um anel para Celeste, simbolizando seu compromisso, enquanto Onofre se encanta cada vez mais com Beatriz, criando um triângulo amoroso que promete agitar os próximos episódios. A trama se intensifica e cada personagem se vê em uma encruzilhada onde decisões difíceis terão consequências inesperadas.
Beatriz decide que é hora de resolver uma questão pessoal que há muito tempo a incomoda. Usando parte de sua nova riqueza, ela separa uma quantia impressionante, 1 milhão de cruzeiros, para preparar um plano engenhoso. Seu objetivo? Criar uma surpresa inusitada e inesquecível para Juliano, alguém que duvidou dela e que, de certa forma, foi uma pedra em seu caminho. O que exatamente ela pretende fazer ainda é um mistério para todos, mas Beatriz está decidida a surpreendê-lo de um jeito que ele jamais esquecerá. O dia tão aguardado finalmente chega. A estreia do primeiro capítulo da novela. A expectativa está no ar, e a ansiedade toma conta de Beatriz. Para acompanhar esse momento especial, ela reúne seus amigos mais próximos em sua casa. Beto, Ruth de Souza e Glorinha estão lá para apoiá-la, tentando ajudá-la a controlar o nervosismo. Sentada no sofá, Beatriz não consegue esconder sua insegurança e confessa seus medos. Ela admite que aceitou esse papel por amor à arte e ao desafio, mas teme não estar à altura do papel principal. Será que realmente tem talento suficiente para cativar o público? Será que sua atuação será bem recebida? Seus amigos, sempre leais e confiantes em seu potencial, não hesitam em tranquilizá-la. Beto garante que ela tem um brilho especial e que nasceu para estar na televisão. Ruth de Souza, com sua experiência e sabedoria, lembra Beatriz de todo o esforço que ela dedicou para chegar até aqui e a incentiva a acreditar mais em si mesma. Glorinha, sempre otimista, diz que esse é apenas o começo de uma jornada brilhante e que, em breve, Beatriz verá como tudo valeu a pena. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a família Alencar também se reúne diante da televisão. No entanto, a atmosfera ali é bem diferente. Juliano, conhecido por seu ceticismo e falta de apoio a Beatriz, assiste à estreia sem grandes expectativas. Convencido de que a novela será um fracasso, ele não perde a oportunidade de zombar da situação. Isso vai ser um desastre, comenta, cruzando os braços com um sorriso irônico. Ele mal pode esperar para ver Beatriz falhar em sua atuação, pois acredita que ela não tem talento suficiente para protagonizar uma produção tão grande. No entanto, conforme os primeiros minutos da novela vão ao ar, um silêncio inesperado toma conta da sala. Os membros da família Alencar, que antes estavam indiferentes, começam a prestar atenção na tela. Para a surpresa de todos, inclusive de Juliano, Beatriz está brilhando. Sua performance está convincente, cativante e carismática. Até mesmo Bia, uma das pessoas mais críticas do grupo, fica impressionada e sem palavras. Clarice, por outro lado, sorri com orgulho. Desde o início, ela sempre acreditou no talento de Beatriz e sabia que esse dia chegaria. Beatriz segue determinada a resolver questões do passado. Em um encontro discreto e longe dos holofotes, ela se reúne com um detetive particular. Sentados em um escritório discreto no centro da cidade, ela revela a verdadeira razão por trás dessa investigação. Eu sou parte da família Alencar, confessa, olhando fixamente para o detetive. E quero descobrir tudo sobre eles. Todos os podres, todas as falcatruas que tentam esconder. O detetive, experiente em casos complexos, cruza os braços e a encara por alguns segundos antes de responder. Isso pode levar tempo e custar caro. Coletar informações sobre uma família poderosa como os Alencar exige muito trabalho, alerta, deixando claro que não será uma tarefa simples. Mas Beatriz não se abala. Com uma expressão séria e determinada, ela se inclina para a frente e afirma sem hesitação: dinheiro não é um problema. Quero respostas. Quero saber quem realmente são os Alencar e do que eles são capazes. Juliano, um dos diretores e membro da família fundadora, reage imediatamente. Seu rosto se contrai de raiva e ele se recusa a aceitar que Beatriz seja apontada como a grande responsável pelos problemas financeiros. Isso é um exagero. A perfumaria carioca sempre foi forte o suficiente para superar qualquer crise, argumenta, mas, no fundo,
Ele sabe que a situação é grave. Maristela não perde tempo e apresenta uma proposta drástica. A única solução viável neste momento é vender parte das ações da empresa. Precisamos de capital para manter as operações e impedir que a falência seja inevitável. Beatriz, sempre atenta a cada movimentação da família Alencar, recebe uma notícia que faz seu coração disparar de empolgação. A reunião da Perfumaria Carioca, que discutiria a venda de ações para evitar a falência, já está acontecendo. Seu plano está prestes a entrar na fase decisiva. Enquanto analisa as informações que conseguiu reunir, seu aliado, Basílio, se aproxima com um sorriso no rosto e um olhar malicioso. Você não vai acreditar, Beatriz. Juliano está suando frio naquela reunião. Ele sabe que essa venda pode significar o fim do império dele. E se ele está tão nervoso assim, é porque sabe que suas falcatruas podem ser expostas a qualquer momento, informa Basílio, cruzando os braços, satisfeito com o que viu. Beatriz não consegue esconder seu contentamento. Um sorriso lento se forma em seu rosto, carregado de satisfação. A confirmação de que Juliano está se sentindo ameaçado é a prova de que sua vingança está mais próxima do que nunca. Tudo o que ela planejou com paciência e inteligência está se desenrolando exatamente como desejava. A família Alencar se reúne novamente para discutir o desdobramento da venda. O clima entre eles é tenso e Juliano está visivelmente irritado. Ele caminha de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos em frustração, incapaz de aceitar o que aconteceu. Isso é um absurdo! Como vocês puderam vender as ações sem me consultar? Isso aqui foi construído pela nossa família. Não podemos entregar tudo de mão beijada para um desconhecido, esbraveja Juliano batendo a mão na mesa. Maristela, já cansada do comportamento impulsivo dele, tenta justificar a decisão. Não tínhamos escolha, Juliano. Era isso ou falência. Você precisa entender que tomamos a melhor decisão para salvar a empresa, responde ela, mantendo a calma. No entanto, antes que Juliano possa continuar sua revolta, a porta da sala de reuniões se abre lentamente. Todos se viram para ver quem ousou interromper a discussão, e a resposta os deixa completamente em choque. Beatriz entra no ambiente com passos firmes, segurando uma pasta de documentos em uma mão e um olhar de triunfo nos olhos. O silêncio que se instala na sala é absoluto. Os Alencar se entreolham sem acreditar no que estão vendo. Se vocês estão tão preocupados em saber quem comprou as ações, começa Beatriz, fazendo uma pausa dramática antes de concluir. Eu resolvo o mistério agora. A nova sócia majoritária da Perfumaria Carioca sou eu. Juliano sente o chão desaparecer sob seus pés. Maristela leva uma das mãos à boca, incapaz de esconder o espanto. O restante da família permanece imóvel, tentando processar o que acabou de ser revelado. Isso é impossível, você está mentindo, acusa Juliano, tentando desacreditar Beatriz. Ela, no entanto, apenas sorri e joga sobre a mesa o contrato assinado. Aqui está a prova. E antes que você diga qualquer outra coisa, o dinheiro já está na conta de vocês. Agora, gostando ou não, sou a nova dona desta empresa. A tensão no ambiente se intensifica quando Beatriz decide ir além. Ela olha diretamente para Zélia, que se mantém em silêncio, mas cujo rosto já demonstra apreensão. E já que estamos esclarecendo verdades, acho que está na hora de revelar um segredo guardado por tempo demais, continua Beatriz, enquanto um homem entra na sala. É o detetive que ela contratou, pronto para expor tudo o que descobriu. Zélia, ou devo dizer... Branca? Questiona Beatriz, cruzando os braços. Zélia empalidece. O nome proibido ecoa no ar como uma sentença. O que você está dizendo? Tenta se defender, sua voz trêmula. O detetive avança e coloca uma série de documentos sobre a mesa. Zélia Alencar não existe. Você é, na verdade, Branca, a viúva do verdadeiro criador do sabonete que fez esta empresa prosperar. E pelo que apuramos, tudo o que os Alencar construíram
veio do roubo da sua família. O choque toma conta da sala. Juliano parece perdido. Maristela respira fundo. E os demais trocam olhares de pura incredulidade. No entanto, a revelação mais impactante ainda está por vir. Clarice, que observava tudo atentamente, de repente leva a mão à cabeça, como se estivesse tentando se lembrar de algo perdido no tempo. Aos poucos, fragmentos do passado começam a se encaixar. Seus olhos se enchem de lágrimas quando, finalmente, ela reconhece Beatriz. Você é minha filha, sussurra com a voz embargada. A confusão se instala, mas Beatriz mantém a postura firme. O detetive confirma que todos os Alencar escondem segredos que agora vieram à tona. E no momento em que a polícia chega para cumprir os mandados de prisão, a ruína da família está selada. Juliano e Maristela são levados algemados, enquanto Beatriz observa tudo com a serenidade de quem finalmente obteve justiça. Seu plano foi um sucesso absoluto. Agora, ao lado de Clarice, sua verdadeira mãe, Beatriz tem um novo objetivo: destruir completamente o império dos Alencar e garantir que cada um deles pague pelo que fez. O jogo virou e a verdade, por fim, venceu. Beatriz aceita o convite de Sérgio, animada com a perspectiva de um novo projeto. No entanto, sua alegria é interrompida quando Carmen conta a ela que a casa do orfanato foi vendida. A notícia a deixa inquieta, pois a casa sempre foi um símbolo de esperança e abrigo para tantas crianças. Enquanto isso, Juliano revela a Maristela que comprou o imóvel de Petrópolis, o que provoca uma onda de descontentamento. Beatriz, ao saber da compra, se recusa a ser inquilina de Juliano, temendo que ele transforme o lugar em um mero investimento. Clarice, por sua vez, afirma que só voltará para o marido se ele doar o imóvel para Carmen, mostrando sua determinação em proteger o orfanato e suas crianças. Essa condição gera tensão entre os dois, pois o orgulho de Juliano é ferido e ele se vê em um dilema emocional. Enquanto isso, Beto tenta levantar o patrocínio para a nova novela de Sérgio, acreditando que a história pode fazer sucesso e trazer à tona questões importantes sobre a sociedade. No entanto, Nelson não gosta de saber que Érico está na casa de Anita, o que provoca ciúmes e desconfiança. Guto, por outro lado, descobre que Anita está apaixonada por Alfredo, e essa revelação o deixa perplexo, pois ele sempre a viu como uma amiga leal. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Em meio a esse turbilhão de emoções, Flora vê Zélia beijar Juliano, o que a deixa intrigada e um tanto incomodada. Onofre, por sua vez, não aceita patrocinar a novela, alegando que o conteúdo não é adequado para o público que deseja atingir. Essa negativa coloca em risco o futuro do projeto de Sérgio, que se vê cada vez mais pressionado a encontrar soluções. Com tantas reviravoltas, o destino de cada personagem parece entrelaçado, e as decisões que tomam podem mudar suas vidas para sempre, revelando a complexidade das relações humanas e a luta por seus ideais. Juliano, devastado após ser abandonado por Clarice, sente que sua vida perdeu o rumo e mergulha em uma espiral de incertezas. O sofrimento o consome, mas ele não está disposto a aceitar o fim do casamento sem lutar. Desesperado, ele começa a arquitetar maneiras de reconquistar sua esposa, analisando cada erro cometido e tentando encontrar um caminho para o perdão. Ele sabe que Clarice está magoada, mas acredita que, com as palavras certas e gestos sinceros, pode fazê-la reconsiderar sua decisão. Enquanto isso, Beatriz se mantém firme em seu propósito de salvar a casa do orfanato de Carmen. Ela veste a armadura de uma mulher forte e determinada, ignorando qualquer indício de que seus esforços possam ser em vão. Convicta de que ainda há esperança, ela se dedica inteiramente à missão de garantir um futuro seguro para as crianças. No meio desse turbilhão de emoções,
Beatriz recebe uma proposta inesperada. Um convite para ser a protagonista de uma nova novela na emissora Ondas do Mar. A oferta surge como um sopro de esperança, um sinal do destino mostrando que talvez sua vida esteja prestes a mudar. O salário do contrato poderia resolver muitos de seus problemas financeiros, inclusive a compra da casa de Petrópolis, onde tantas lembranças foram criadas. Radiante com a novidade, Beatriz corre para contar à avó, Carmen, imaginando que finalmente encontrou a solução para seus dilemas. Com os olhos brilhando de entusiasmo, ela compartilha os detalhes da proposta, certa de que, com o dinheiro da novela, poderá comprar a casa e evitar que o orfanato fique desamparado. No entanto, a resposta de Carmen a surpreende. Em vez de demonstrar a mesma empolgação, a avó suspira fundo, baixa o olhar e revela a dura verdade. A casa já foi vendida. O impacto da notícia é avassalador. Beatriz sente o chão fugir debaixo de seus pés.